pede ao Pai permissão para iniciarmos os nossos trabalhos. Então, vamos fazer isso aí agora, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, ao nosso Pai maior, de onde emana todas as forças, onde emana tudo aquilo que nós precisamos, o que nós necessitamos para a nossa vivência, para a nossa convivência. Dizer ao nosso Pai maior, estamos reunidos em Teu nome, Senhor, e em nome do nosso irmão maior, nosso querido amigo, nosso Senhor Jesus Cristo, para darmos início à reunião de estudo de hoje da Sala Chico Xavier. Pedimos a vós a permissão, Senhor. Pedimos a vós também que permita a presença dos nossos queridos amigos espirituais, esses irmãos que lutam pela unificação do espiritismo em nosso país, esses irmãos que estão em todos os lugares, Senhor, coordenando principalmente a sala de estudo, que é um fator principal para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para os nossos conhecimentos, que estejam presentes neste momento, juntamente com os nossos mentores espirituais, anjos guardiães, espíritos amigos que, por afinidade a esse trabalho de estudo, chegam até o grupo para cooperar e também para aprender. Estejam todos presentes conosco e que nós possamos ter o discernimento de internalizarmos os assuntos que serão ministrados hoje, que serão lidos, que serão discutidos, para que na nossa vida diária, Senhor, nós possamos exercitar, nós possamos colocar em prática os teus ensinamentos, Mestre amado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, meu Deus, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em novas tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque é teu reino, o poder e a glória para sempre. E assim seja, Senhor. Fica conosco, Mestre amado. Dai-nos, Senhor, dai-nos, Jesus, a tua luz. Dai-nos, Jesus, a tua paz, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Joel. Que assim seja. Obrigado, Joel, pela sua prece, né? Nada de agradecer. Obrigado. Rogério, meu amigo, você tem aí, né? Geralmente 40 minutos, 45, 50. A gente deixa os 15 minutos final para a gente fazer perguntas ou fazer acréscimo, viu? Hoje, Rogério vai falar sobre a verdadeira pureza. Fica à vontade, Rogério. Jesus te ilumine e te inspire, meu amigo. Mais uma vez, meus queridos irmãos, muito boa noite a todos nessa sala de estudo Chico Xavier, ao qual eu tenho muito carinho, porque é um trabalho de muito amor, de muita harmonia, levando o espiritismo ao distrito de Pedras da cidade de Santo Amaro. É o espiritismo na sua forma mais singela, mais próxima ao cristianismo redivivo, quando uma ou mais pessoas se reúnem para estudar, para compreender os ditames da doutrina espírita, compreender como o Evangelho de Jesus é semente viva em nossos corações, é alegria para a alma que quer não mais trilhar os caminhos escuros, sombrios, do equívoco, do erro, mas sim querendo palmilhar as melhores estradas, com o coração limpo
com a alma lavada, com a certeza de que Jesus é o nosso modelo e guia da humanidade. Por isso, meus irmãos, na noite de hoje, quando vamos estudar, porque como diz o nosso querido irmão Ramon, toda palestra é um estudo. E todo estudo é troca. Todo estudo é troca. E aqui estamos trocando experiências, energias, porque como o próprio Cristo disse, não importa se os nossos corpos físicos estão próximos, mas se as nossas almas e os nossos pensamentos estão em comunhão, aí sim o centro espírita está aberto, com as portas escancaradas para nos receber. E nos receber de forma bem tranquila, como é a sala de estudo Chico Xavier, como é a Casa Espírita Bezerra de Menezes aqui em Barreiras, como é a Casa de Renovação. Em falar em renovação, eu deixo um abraço fraternal à minha querida Nelbinha, ao meu querido João e a todos desta comunidade do Tabuleiro, ao qual é instalada a Casa de Renovação Irmão Ramon. Meus irmãos, na noite de hoje, eu queria tratar de um texto muito interessante, de um conto do nosso querido irmão X, que retrata bem a temática que nós vamos tratar na noite de hoje. E o texto se chama Pureza em Branco. Pureza em branco. E ele vai dizer o seguinte: quando Anésio Fraga deixou o corpo físico, ele que fora sempre considerado puro entre os homens, atingiu a fronteira do mundo espiritual, à semelhança de um lírio, tal a brancura de sua bela vestimenta. Pretendia viver nas esferas superiores, respirar o clima dos anjos, alcançar as estrelas e comungar a presença do Cristo. Explicou ao agente espiritual que atendia ao policiamento da passagem para os excessos planos da espiritualidade. O zeloso funcionário, contudo, embora demonstrasse profundo respeito para com sua apresentação, submeteu ao longo teste, fim do qual, não obstante desapontado, explicou que não lhe seria possível avançar. Faltavam-lhe requisitos para maior ascensão. Eu? Gaguejou Anésio aflito. Como pode ser isso? Fui na terra um homem que observou todas as regras do santo caminho. Apesar de tudo, falou o fiscal receoso. Não me conformo, reclamou o candidato à glória divina. E sacando do bolso uma enorme lista. Exclamou bem agastado. Pensando na hipótese de alguma desconsideração, resumi em 10 o meu procedimento irrepreensível no mundo. Ora, ele que se apresentou de forma alva, com a roupa mais branca ao fiscal da espiritualidade, ele elencou esses 10 itens. E leu ao benfeitor de forma muito calma, de forma muito atenta. E ele disse: respeitei todas as religiões, cultivei o dom da prece, acreditei no poder da caridade, nunca aborreci os meus semelhantes, confiei sempre no melhor, calei todas as ofensas e as desrespeitosas, calculei todos os meus passos, jamais procurei defeito ao próximo, evitei o contato com todas as pessoas viciadas. Vivi em minha casa preocupado em não ter percalço na estrada alheia. O mordomo
da grande porta, no entanto, sorriu e comentou: Fraga, você leu as afirmações esquecendo o quê? As demonstrações. Como assim? O amigo paciente apanhou outra ficha e começou a ler. E ele disse o seguinte ao nosso querido Fraga: a espiritualidade também tem os seus apontamentos. E fez os confrontos com esse apontamento do nosso querido Anésio. E ainda assim, para fazer o ponto e o contraponto, pediu para que Anésio lesse novamente a lista dos seus 10 itens. Ele começou, de forma bem calma novamente, começou. Respeitei todas as religiões. E o examinador acentuou, conferindo as anotações, mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente em seu favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes, entretanto, não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa, mas não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar aos necessitados de consolo e esperança. Calculei todos os meus passos para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo, contudo, não lhe aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas, ele começou a ficar murcho, atendendo o comodismo. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalçado na estrada alheia. Ele começou a gaguejar, começou a ficar mais nervoso. E o dirigente da porta do céu simplesmente disse: simplesmente você ficou dentro da sua casa para não ser chamado às tarefas do auxílio. E Anésio, murcho, desencantado, silenciou-se. E o benfeitor esclareceu, sem qualquer afetação: meu amigo, não basta fugir ao mal. É preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco e brilha em branco. Mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco. Volte e viva. Angustiado, Anésio perdeu o próprio equilíbrio e rolou das alturas na direção da terra. Meus queridos irmãos, qual é a verdadeira pureza, senão a do coração? E como é que nós, neste exato momento, não fomos na vida um Anésio Fraga? Vestimos brancos, calçamos branco, até reluzimos o branco, mas a nossa vida muitas vezes passa em branco. Porque nos preocupamos com as práticas exteriores. Nos preocupamos muitas vezes com o que está na aparência. Nós somos representações sociais. O nosso ego fala aquilo que nós queremos transmitir para o outro. Mas precisamos buscar o que está lá dentro. O que está gravado nas teias do nosso coração, nas fibras das nossas emoções, para que busquemos realmente o que realmente devemos expressar para o outro.
E aí eu lembro do espírito Caibá Schutel, que vai dizer que limpar o coração é renunciar o orgulho, o egoísmo, com toda a sua prole, todo filho do orgulho e da vaidade. Jesus, quando disse aos fariseus que a boca fala o que está cheio o coração, ele não só falou das maldades, não. Ele falou de todos os sentimentos. Somente o que está cheio, o nosso coração, reflete na nossa fala e nas ondas pensamentos que emitimos para o outro. E aí eu pergunto a cada um dos irmãos, do que está cheio o seu coração? Do que está cheio o seu coração, Nelbinha, na noite de hoje? Do que está cheio o seu coração, Soraya? Leomária, Marcos, Antônio, Alberto. Vou começar com Nelbinha. Você sabe que Nelbinha já me conhece, já sabe que eu gosto de provocar e gosto de povo falar. Fala, Nelbinha, o que está cheio o seu coração hoje? De gratidão, né? Estou aqui participando dessa reunião, lhe vendo, matando a saudade, né? Dizendo que te amo. Quero saber quando é que você vai lá fazer uma visita para a gente. E é isso aí. E aí, meus irmãos, do que está cheio o nosso coração hoje? Nelbinha já quebrou o silêncio. Quem vai quebrar mais o silêncio na noite de hoje? Do que está cheio o seu coração? Já fizeram essa pergunta? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. Do que está cheio o meu coração? O meu tá de felicidade, meu irmão. Só em rever você aí através do vídeo, já estou satisfeito. Ô, meu irmão Agenor, é uma satisfação também te rever, ouvir sua voz, porque é importante esses laços que nos unem, é muito importante. Que bom que seu coração também está cheio de bons sentimentos. E assim, meus irmãos, somos todos, mas também somos cheios de pensamentos conturbados. Somos cheios de ódio muitas vezes, somos cheios de rancor muitas vezes, e esses sentimentos não nos fazem bem. Esses sentimentos nos transformam em espíritos, na linguagem evangélica, espíritos impuros. Muitos na Terra acharam que a pureza era uma pureza racial. E buscavam a raça pura na carne. Quando a verdadeira pureza é a pureza do espírito. A pureza do espírito que rebrilha as boas ações. Nós, meus queridos irmãos, devemos pontuar a higiene do nosso coração e a higiene das nossas mentes. Alguém já fez a faxina da mente hoje? Ou tem feito a faxina da mente, buscando sanitizar, balsamizar os nossos pensamentos, que muitas vezes parecem uma teia de aranha, parecem um bolo de lã, cheio de emaranhados. E nós precisamos fazer esse exercício. E esse exercício é de dentro para fora. Nós precisamos, meus queridos irmãos, buscar não somente os corações limpos, mas atitudes fraternas que fazem com que a gente quebre essa massa densa que permeia as nossas almas. E aí o Caibá, esse espírito maravilhoso, vai dizer: coração sujo, homem sujo. Coração limpo, alma limpa. Apta para ver quem? Para ver Deus. E nós vamos ter o coração limpo para ver Deus no outro. Para ver Deus na natureza, que encanta as nossas almas e que favorece melhor a nossa inspiração. Ver Deus
na atitude fraterna do outro e ver Deus também no equívoco do outro para exercitar o perdão. Coisa que o nosso querido Anésio, neste conto do irmão X, nada fez. Passou em branco. E quantas vezes nós passamos em branco? Temos a oportunidade de ajudar e não fazemos. Temos a oportunidade de esclarecer e não esclarecemos. Temos a oportunidade de fazer com que o outro descarregue seu coração e simplesmente botamos tudo numa panela de pressão e esperamos ela explodir. Então, meus irmãos, precisamos refletir. E quando eu lembro da palavra reflexão, nesta seara das mãos lavadas, eu me lembro do frontispício do templo de Delfos. Homem, conhece a ti mesmo. Para que busquemos a pureza do coração, nós devemos buscar o autoconhecimento. Buscar em si essa essência, já que nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas vinda deste halo divino. E como somos espíritos, devemos buscar a essência, que é Deus, no outro e em nós mesmos. Autoconhecimento, autorreflexão, busca. E buscar, meus queridos irmãos, é desvendar em nós mesmos as nossas potencialidades divinas. Para quê? Para auto-iluminar-se. E essa autoiluminação pressupõe a busca desta pureza que Jesus nos conclama no seu evangelho. Corações cheios de amor, para que eles se tornem vazios de toda dor, de todo sentimento negativo, que ele possa pulsar no ritmo do som do coração do outro. Somos mentes interconectadas, meus queridos irmãos. Como diz a nossa saudosa Sueli Caldachuba. Mentes interconectadas. Corações que pulsam no mesmo sentido. Porque no momento que um coração se aproxima de outro coração, ele sente a mesma vibração. E nós, como espíritos espíritas, que queremos granjear os páramos da luz, devemos sintonizar as frequências do nosso coração ao halo divino, ao coração supremo, fronte de todos os amores. Por isso, meus irmãos, quando estou no mundo interno, devo buscar o outro no mundo externo para fazer com que essas almas se conectem, se tornem unas como Deus. E aí sim, vamos relembrar desta grande lição de Jesus, que calou a boca dos fariseus e dos saduceus. Porque aqueles corações naquela época eram corações embrutecidos e cavalgavam tal corcéis desenfreados, porque queriam somente as práticas exteriores, queriam a formalidade, queriam somente o texto da lei, mas não buscavam a essência, o espírito. Como diz o nosso filósofo Montesquieu, nós devemos buscar o espírito da lei.
E quando buscamos o espírito da lei, vamos buscar a essência, aquilo que realmente é. Não a aparência, que muitas vezes é brilhosa, que convida muitas vezes a gente no brilho das roupas suntuosas, dos palácios de ouro, que muitas vezes são casas de miséria. Preferimos viver nas casas de miséria, mas os nossos corações serem de ouro, porque brilham a majestade de Deus. Preferimos as casas humildes, preferimos os corações dos humildes, porque eles são chamados filhos de Deus e entendem, porque sabem que essas palavras não passarão, que esses conhecimentos não passarão, porque estão na batida dos corações fiéis a Deus. Por isso, meus queridos irmãos, na noite de hoje, ao qual não lavamos as nossas mãos como Pilatos, entregamos ela às cachoeiras mais belas, para que lavando as nossas mãos, no sentido filosófico do Cristo, possamos lavar a nossa alma na chuva calma que faz com que o nosso ser rebrilhe mais nesse caminhar com Jesus. Que possamos caminhar com Jesus sempre. Porque quando buscamos Deus através da espiritualidade, quando buscamos Deus através do exemplo e do concurso fraterno com os outros irmãos em Cristo, vamos lembrar sempre do apóstolo Tiago, quando ele diz: utilize das mãos, lavando elas, mas também lavem seus corações. Lavem seus corações para que eles possam ser sementeiras vivas do amor. Muita paz. Obrigado, Rogério, pelas suas palavras, né? Dentro do Evangelho, poéticas, né? Vibrante. Muito obrigado, meu irmão. Gente, está aberta a palavra para quem quer acrescentar, né? Ou fazer alguma pergunta a Rogério sobre o tema, que é a verdadeira pureza. Está aberta a palavra. Fica à vontade. Fidelis, quer fazer alguma pergunta, Fidelis? Não, não quero fazer não. Não, a palestra do rapaz aí foi excelente, entendeu? Sensacional. Eu fiz uma pesquisa aqui e ele faz assim, uma interpretação do Evangelho, né? Eu vou aqui dizer o que eu pesquisei. Então, eu pesquisei o seguinte. Ele fala do que da verdadeira pureza e mão não lavada. Ele diz o seguinte: sendo Jesus um profundo conhecedor de nossas almas, quando esteve aqui na terra entre nós, aproveitou todas as oportunidades para nos ensinar a lição profunda e despertar nossa consciência para tudo aquilo que viria nos tornar felizes e conquistar a paz interior. Uma delas, ele fez uma análise entre a verdadeira pureza, entre as mãos sujas e as mãos não lavadas. O que quer dizer isso? Para nós, homens que dizemos moderno, interrogação. Vamos juntos analisar. Será que nós ainda
não valorizamos muito mais a aparência do que as nossas intenções, do que os nossos sentimentos, enfim, tudo aquilo que constitui a estrutura de nossa alma. Certamente ainda podemos nos comparar aos fariseus da época de Jesus, como ele mesmo disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ainda exclama: insensatos. Com certeza, meus queridos, há muito que se informar na intimidade do nosso ser. No entanto, isso ainda na prática se torna difícil para todos nós. Aí eu vou abrir o campo para qualquer pessoa que queira interpretar alguma coisa, entendeu? Porque se a gente também for falar tudo que a gente pesquisou, a gente toma todo o tempo de quem quer falar alguma coisa, né? Então, está aberto aí, né? Para quem quiser falar também. Muito bem, Fidelis. O Rogério, nesse capítulo, Jesus ele ensina a gente que os fariseus da época, eles, de certa forma, eles contrariavam, iam de encontro à lei de Deus, porque estava escrito que a gente tinha que honrar o pai e a mãe, né? E, na realidade, dentro da lei que o homem criou, os fariseus, a gente poderia fazer qualquer oferenda a Deus que seria agradável para compensar essa negligência, esse egoísmo e a falta de atenção que a gente dá aos próprios pais, né? Ele fala essa questão. O que é que você explica, Rogério? Porque o homem é assim, né? Existem as leis de Deus que nós desconhecemos e às vezes a gente conhece, mas parece que a gente quer sabotar a lei de Deus pelos nossos interesses, né? Explica aí, meu amigo, essa questão. Por que os fariseus, né? Eles aprenderam uma coisa e achou que através da oferenda que a gente desse, estava tudo kit diante de Deus? Boa pergunta, Alberto. E aí eu lembro de vocês uma passagem que pra gente se tornou um adágio popular. Mas é uma passagem do Evangelho. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Acho que todo mundo já ouviu essa expressão. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E essa é uma expressão que é a tradução dos fariseus e dos saduceus. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu estou prescrevendo, mas eu estou fazendo outra. A minha cartilha é uma. A sua cartilha é essa. Mas eu tenho que rezar por essa cartilha aqui. Então, a gente tem essa dificuldade em associar aquilo que eu penso com aquilo que efetivamente eu devo fazer. Eu penso em fazer o amor, eu penso em fazer a caridade, mas às vezes meu coração não vai. Eu faço totalmente o contrário. E Paulo de Tarso também já falava isso. Então, os fariseus dessa época, eles prescreviam as práticas exteriores. E o que são práticas exteriores? São essas práticas que Jesus condena. Essas práticas que somente visam a fazer com que o clamor social, a comunidade, fique observando. Oh, como ele é respeitável, como ele, não sabendo que às vezes o coração daquele que está falando, isso aí eu coloco para mim. Porque a gente às vezes também age dessa maneira, age como fariseu. Nós agimos muitas vezes como fariseus. Agimos como fariseu nas nossas casas, porque prescrevemos uma coisa e fazemos outra. Eu digo isso exemplo clássico. Telefone tocou, filho atendeu. Mãe vai dizer, mãe é fulano, diga que eu não tô. Já ensinou a mentir. Exemplo. O exemplo fala muito mais.
do que as palavras, do que as ações. E quando Jesus colocou para os fariseus nesse sentido, a lei e os profetas, quando ele resumiu a lei, ele estava falando do livro da lei mesmo, da lei mosaica. O Deuteronômio, o Pentateuco mosaico. E os profetas, Elias, as passagens dos profetas. Quando ele resumiu a lei e os profetas em dois ensinamentos, amar o próximo como a Deus e a si mesmo, ele já derrubou toda essa prescrição farisaica. Ele colocou para nós em essência, que nós devemos fazer o quê? Honrar pai e mãe. Honrar todas essas leis pela lei de amor. E que os fariseus naquela época não queriam. Eles queriam o poder temporal. Eles queriam o poderio político, social daquela época. E veja que a revolução que Jesus promoveu naquela região foi uma revolução calcada nas leis de amor. Quando os fariseus queriam buscar, queriam brigar, e aquela população queria brigar sobre o domínio de Roma, sobre o poderio de Roma. Então, como o próprio Caibar Schutel também nos coloca, não sejamos sepulcros caiados. Não sejamos esses sepulcros caiados. Brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. E é isso que Jesus proclama e conclama quando ele cala a boca dos saduceus e dos fariseus, dizendo, inclusive, que Isaías falou para eles e para toda essa posteridade: vocês me louvam com os lábios, mas estão longe do coração. Então, eu acho que é nesse contexto que nós nos encontramos. E por que somos assim? Porque somos espíritos imperfeitos. Estamos nesta terra para aprender. E estamos aqui aprendendo e buscando há mais de 2000 anos. Repetindo essa lição, e mesmo assim, ainda vamos repetir. Como diz um querido amigo, que todos vocês conhecem, repetir para não repetir. Ele diz assim, o nosso querido Zé Carlos. Ele diz assim, repetir para não repetir. E nós vamos repetir essas lições, para que não possamos repetir os nossos atos atrozes, as nossas faltas e os nossos equívocos que ficaram nessa nossa retaguarda. Não sei se eu consegui responder você, Alberto, mas é o que eu penso. Com certeza. Nos ajudou também nesse entendimento, né? Eu acho Viu, Alberto? Meu amigo Rogério, Diga, interessante que eu ia questionar a respeito desse honrar pai e mãe, porque naquela época, né, a autoridade maior eram os pais. Então, se eles desprezavam os pais, por isso que o 5º mandamento, ou é o 4º, não me lembro agora, que deve honrar pai e mãe, não desprezar e nem irritá-lo. Eles observavam tudo na lei, né? Mas o mais importante, o exterior, que você falou muito bem, mas o mais importante, eles desprezavam. E aquilo que era o maior perigo para eles, fanáticos, era a ausência desse relacionamento com os pais. Por quê? Porque os pais eram a maior autoridade e ainda são. Então a gente vê hoje que esse mandamento não é obedecido. Quantos filhos a gente está vendo desrespeitando, gritando, xingando, agredindo os pais? E ali era um pecado rigoroso. Então, primeiro observe, cuide, né? Assim como Jesus disse, apacente as minhas ovelhas com Pedro, e a lei é melhor. Observe e cuide dos seus pais. Se você fizer isso, a sua vida vai ser prolongada na terra. Eles desprezavam isso e ficavam atrás de quimeras, atrás de fanatismo,
atrás de religião, atrás de um relacionamento religioso que não levava ele a lugar nenhum, quando ele desobedecia essa autoridade máxima da lei, que é honrar o pai e mãe. Então, eu lhe ajudando, não sei se ajudo ou atrapalho, né? Colocando isso que eu ia também falar, parece até que eu estava sintonizado com o Alberto, e a gente vê que o significado de honrar pai e mãe é respeitar essa maior autoridade que nós temos sobre a terra. Depois de Deus, são os nossos pais. Se a gente respeita os nossos pais, a gente respeita tudo. Né? A gente respeita tudo onde a gente estiver. Era isso que eu queria acrescentar para ajudar nessa noite de hoje. Memorável, como sempre, Rogério, você coloca muito bem as suas palavras. Muito obrigado. Eu que agradeço, Agenor, e digo uma coisa. Quando Jesus coloca esse honrar pai e mãe, é pressuposto também da pureza do coração. Aquele que não tem um coração puro não vai ter condições de expressar amor, nem aquele que lhe deu o manto da carne. Aquele que tem um coração ainda impuro, cheio de ódio, cheio de rancor, não tem condições. E naquela época, se a gente for pensar, a sociedade daquela época era uma sociedade patriarcal. Era uma sociedade patriarcal, em que tinha o respeito à autoridade do patriarca, do pai. E aí Jesus amplia essa concepção do patriarcado também para as mães. Devemos respeitar aqueles que nos criaram. Respeitar aqueles que nos deram condições de seguir na vida humana e social. E aquele que não consegue fazer isso, ele não consegue viver em sociedade. Ele não consegue discernir em ajudar o próximo. Ele não consegue perceber as intenções do outro e fazer com que muitas vezes essas intenções sejam boas, sejam mais, sejam trabalhadas. Porque o puro de coração, ele é um ser espiritual, é um ser encarnado que está atento às complexidades humanas. Ele não é alheio. Não coloquem a pureza no sentido de ser alheio às questões humanas. O puro de coração está na sociedade. Ele vive a sociedade, ele é um homem e uma mulher no mundo. Só que ele tem um olhar diferenciado. Ele tem um olhar apurado para as questões humanas, para os sentimentos humanos. Ele busca, nesta vivência, o que nós precisamos buscar. Um relacionamento afetivo, efetivo com Deus. E aí eu pergunto a cada um de vocês, como é que está o relacionamento de vocês com Deus? Como é que está esse relacionamento? É um relacionamento coerente? É um relacionamento autêntico, verdadeiro? Será que nós estamos sendo verdadeiros com Deus? Porque isso que traduz a pureza dos corações. Ser verdadeiro com Deus. Ser verdadeiro com o outro. Ser autêntico com nossos sentimentos. Dizer, Alberto, eu me chateei com você. Por isso, isso e isso. E Alberto tem o direito de dizer, olha, Rogério, me perdoe. Ó, Rogério, você também foi equivocado nisso. E não buscar tergiversar, não buscar a contenda, mas buscar a solução. Esse é o relacionamento que nós buscamos com Deus e com o outro. Um relacionamento de autenticidade, de verdadeira fraternidade. E quando os nossos corações não são puros, nós vamos buscar intenções, mais intenções, sempre
para o outro. Sempre. Boa noite, Rogério. Boa noite, Dirce. Tudo bom? Então, eu estava aqui escutando, né? E assim, quem nunca disse, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quem nunca fez? A gente fala, faço o que eu digo, e às vezes a gente não fez aquilo, nem tem intenção de fazer. Não é verdade? Mas é que nem você falou, a gente tem que ser espelho, modelo, né? Sobre relacionamento com Deus, foi até assim engraçado você falar, porque de manhã mesmo eu estava pensando, sempre eu penso, a gente conversa assim com Deus, eu particularmente converso mais com Jesus, para falar a verdade. Mas eu estava pensando hoje de manhã em Deus, né? Eu estava pensando como, porque Deus muitas vezes a gente não consegue entender assim a obra tão grande, eu não sei, uma inteligência tão suprema que a gente não consegue entender. E olha que eu estava pensando de manhã, eu estava pensando sobre, assim, gravidez, né, quando assim, a pessoa tem relação, tem o filho, depois Deus é tão, assim, tem assim, o leite, né, aí estava pensando também que é assim, tanto é no ser humano, como é nos animais, né, então a relação com Deus, uma boa pergunta, porque muitas vezes as pessoas falam em Deus e não têm um relacionamento com Deus. Ela não consegue, às vezes ela não. Porque assim, Rogério, assim, eu particularmente, eu acho assim difícil entender Deus. Assim, porque é tanta perfeição que assim a gente não consegue, a gente fala, meu Deus do céu, como. E a gente sabe, né, que existe, né? Eu, particularmente, eu sei que existe uma força maior do que. Não sei, eu nem sei explicar o que é essa força, o que é essa energia, mas eu sei que tem, porque eu sinto, porque hoje eu sou uma pessoa diferente, depois que eu conheci Jesus. Você entendeu? Para falar a verdade, eu acho que eu conheci Jesus primeiro do que Deus. Então, hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu não sou aquela pessoa temerosa, né? O sobre o coração, às vezes, ele já me enganou, eu fui por ele, deu errado. Muitas vezes eu falei sim, com o coração, deu errado. Falei não, deu errado também. Você entendeu? Então, é muito difícil. Eu, particularmente, eu sempre falo, eu acho muito difícil ser espírita, porque nós temos que estudar a nós mesmos, nós temos que acreditar coisas que muitas vezes você fala para as pessoas falam assim, não, eu não acredito. E muitas vezes as pessoas falam, você faz alguma coisa, e o que acontece? Ué, você não é espírita? Como se ser espírita nós tinha que ser perfeito. E nós sabemos que nós não somos, nós estamos trilhando um caminho que nos leva a ser melhor. Mas perfeição, eu acredito que nesse mundo, terra, eu acho que não existe. Perfeição. Mas existe, a gente pode se melhorar muito, a gente pode ser pessoas diferentes e pode mudar sim, porque como eu mudei, eu acredito que muitas pessoas podem mudar, podem encontrar essa força, me emocionando, podem encontrar essa força, né? Muitas vezes as pessoas falam em Deus da boca para fora, né? Porque quando a gente falar com Deus, a gente tem que falar com o coração, sabe? Às vezes a gente pode até questionar, perguntar e sempre agradecer, mas a gente tem que sabe que está com, que nem que falou, com o coração limpo. Eu, particularmente, para falar a verdade, acho que eu conheci, assim, fui mais apegada a Jesus. Através de Jesus, eu conheci Deus que muitas vezes eu não consigo, assim, entender, vamos dizer assim. Me emocionei. Disse, eu vou dizer uma coisa à senhora. A Eu você, sou o caminho, a verdade e a vida. querida. Ninguém chegará a mim, ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Se nós conhecemos Jesus, buscamos caminhar na sua trilha, naturalmente nós vamos compreender o amor de Deus. Porque só um pai que ama, só um pai que zela, oferece toda a oportunidade de crescimento para os seus filhos. Nós não somos perfeitos. O mundo de provas e expiações ainda não é perfeito. Os espíritos que transitam neste mundo, encarnados e desencarnados, também não são perfeitos. Nós buscamos a perfeição, porque essa é a nossa mola mestra, é o nosso caminho.
buscar a perfeição. Jamais seremos deuses na acepção de ser o Criador. Nós vamos ser mensageiros deste Criador. Um dia, nós seremos Cristos. Nós iremos palmilhar as funções de um Cristo. Porque o Cristo também palmilhou essas estradas. Ele saiu de um átomo. E hoje é o Cristo planetário do nosso planeta. É um espírito em grau de perfeição tamanha que foi o responsável por criar e governar este mundo de provas e expiações. E nós estamos neste mesmo caminho para sermos mensageiros de Deus, para espíritos que venham no processo evolutivo. A caminhada é essa, de sermos instrumentos deste grande Pai, como Cristo é, como Maria Santíssima o é, como os espíritos superiores o são, todos mensageiros, e todos que podem também ter a missão de ser um Cristo planetário, de ser um Cristo cósmico. Então, agora, neste momento, de espíritos ainda em autoconhecimento, em busca do autoconhecimento, em busca da iluminação, nós não vamos compreender Deus, mas vamos senti-lo na presença do outro, na natureza que nos rodeia, e ainda assim, nos corações que vibram conosco aqui. É difícil ser espírita? Não. Não é difícil ser espírita, não. Não, não é difícil ser espírita, não. Sabe por quê? Porque ao espírita não se busca a perfeição, se busca o esforço. Como é que se reconhece o espírita? Pelo esforço de domar as suas más inclinações. Então, no momento que você se esforça, você já é espírita. No momento que você busca a sala de estudo, as casas espíritas, os ensinamentos dos espíritos, você está nesse caminho. Nós todos aqui somos espíritas porque nos esforçamos a ser melhor. E aí eu peço à minha querida Nelbinha, nesse momento, para me relembrar, como diz o meu querido Ramon e meu querido irmão Enzo, não importa, Nelbinha, o que eu fui, não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência até o dia de ontem. De ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje, em virtude e sabedoria. Virtude e sabedoria. Virtude, meus queridos irmãos, para sermos melhores do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Isso é uma filosofia. Uma filosofia de um caboclo, de um matuto, que busca na simplicidade da sua casa, que não é uma casa espírita, não, é uma casa de renovação, porque renova almas, porque busca renovar seres, essa doutrina é renovadora, minha querida irmã disse, porque ela faz com que a gente seja melhor do que ontem, para buscar o amanhã melhor do que hoje, em virtude e em sabedoria, como diz o meu queridíssimo irmão Ramon. Verdade. Então, aqui estamos, no esforço. Roberto, deixa eu dizer uma coisa, só para complementar um pouquinho aí do que o Rogério falou. Quando a gente questiona, lá, né, no centro, que eu converso com o irmão Ramon, e que a gente questiona o fato de nós não estarmos acertando alguma coisa, ou querer nos melhorar e querer ser, de repente, procurar perfeição em regras, ou a olhar e criticar. Cada um de nós tem uma evolução, não é? Ninguém pode copiar
a vida de ninguém, porque cada um de nós tem um destino. As coisas estão aí, não precisa de você ler livro, precisa, claro, ler, mas a gente acha na natureza toda a lição de Deus, em tudo. E quando uma certa vez eu questionei ele fez assim, minha filha, quando você quer beber um copo de água, beber uma água fresca, né? Fresca, ele não falou que era gelada, fresca e limpa, o que é que você faz? Ele disse, procura um copo. Não, você asseia o copo primeiro. Você limpa o copo para que o copo não suje a água limpa e fresca. Dentro dessa filosofia dele, me faz ver o seguinte, eu vou ser tudo aquilo que eu puder ser, primeiro, limpando o que tem dentro de mim, que me faz não ser aquilo que eu preciso ser. Então, se eu tenho tendências dentro de mim, e essas tendências me faz errar, eu tenho que me voltar para essas tendências, eu tenho que analisar cada uma e dizer para elas, nós vamos melhorar, não lutar com elas, porque a gente não pode lutar conosco, né? As tendências são nossas, que nos acompanham em muitas encarnações. Mas se eu tenho coisas que me desagradam, ou que me fazem, ou seguram o meu crescimento, eu tenho que compreender esse crescimento, essa tendência minha, essa coisa que me prende. Então, vamos embora limpar o copo, fazer o asseio do copo, para que possamos beber essa água. A lição está aí. A natureza está aí, o sol nasce todos os dias, independente da gente gostar dele ou não. O vento está por aí limpando, saneando o ambiente. Para ele pouco importa se eu acho que ele vai derrubar as flores, ou ele faz o papel dele. Então, se cada um de nós fizermos o nosso papel, o que é que eu tenho? A gente tem intuição de qual a minha meta nesse planeta. Eu não tenho que fazer exatamente o que o Rogério faz, porque o Rogério é advogado, eu sou professora. Né? Eu não tenho que fazer o que seu Fidelis, ou o seu Wilson, o seu Joel fazem, outras pessoas que agora não disse, até você disse, porque eu sou Nélbia. Nélbia é professora e Nélbia tem limites. Mas todos nós vamos chegar no nosso limite ao ponto que precisamos chegar. E tenhamos certeza de uma coisa, Deus é tão bom e paciente que Ele vai nos esperar quantas encarnações Ele nos deu para que a gente fosse caminhando. Não precisa ter pressa, não. Vamos embora no nosso passo. É assim que o irmão Ramon me diz. Vá no seu passo. Mesmo que seja um único passo, mas que ele lhe eleve e faça você se sentir melhor. E que, é claro, na hora que eu estou pronta, eu só posso dar bondade, gente. Porque não se colhe frutos ruins de uma árvore boa, né? Então, era só isso que eu queria dizer a vocês. Me perdoe que eu me alonguei um pouco. Deixa eu sair daqui. Aonde, Nelbinha? Desde quando? Desde quando, meu anjo? Você falei demais. Falou demais nada. Falou muito, Nélbia. Muito bem, muito boa sua reflexão, viu? Eu penso muito na melhora nossa. Eu não fico muito preocupada com as leis de Deus, porque elas estão lá, elas existem, elas existem na nossa consciência. Excelente, Nélbia. Parabéns, viu? Obrigada, Genô. Está nas nossas consciências. É por isso que eu gosto do meu querido Ramon. Quando ele vem com as filosofias dessa natureza, ele me lembra também um espírito que psicografou uma mensagem pelo médium, que psicografou Miramês, eu me esqueci, João Nunes Maia, o espírito Caena. O espírito Caena é um espírito que trabalha muito com essa ligação com a natureza, e irmão Ramon me remete muito a esse trabalho com a natureza, lógico, pela proximidade que ele tem. Então, quando ele me passa essa noção do copo d'água, ele vai me lembrar o seguinte também, que eu preciso não somente zelar pelo copo, mas eu também preciso zelar pela água. Eu preciso zelar por tudo. Tudo no meu ritmo. Como bem lembrou Nelbinha. Eu preciso zelar por tudo. Nós não devemos nos preocupar
com a estrada. Nós devemos nos preocupar com o ritmo. Nós não devemos nos preocupar com as lições. Nós devemos nos preocupar com o aprendizado das lições. A lição em si é nos posta, mas devemos nos preocupar com o aprendizado. E aí eu passo a palavra ao meu querido Alberto, para que ele também possa conduzir a nosso estudo. Rapaz, hoje, você fez uma pergunta no início, né? Como está o nosso coração hoje? Meu coração parou mais uma vez, de felicidade, para ouvir, né? E aprender, escutar o outro. Eu acho que é uma forma da gente aprender muito. E o que o Neber falou resume o estudo de hoje totalmente, porque a gente fica muito preocupado em adquirir, né, valores, mas não para refletir que eu preciso primeiro fazer uma autoavaliação de mim, do que eu tenho de negativo, para que eu possa, né, Nelson, como você falou, colocar aquilo novo dentro de mim. É como Jesus fala do vinho novo no odre velho, né? É impossível. Então, foi maravilhosa essa reflexão, né? Eu creio que vai ficar, né, registrado. A gente vai pensar mais sobre essa questão de procurar deixar o coração limpo para poder as ideias novas nos renovar. Então, gente, ainda temos aí mais uns 10 minutinhos, né, para a gente refletir, ou alguém quiser acrescentar. O Wilson está calado hoje, Wilson. Valentim. Estava só aguardando um momento de poder falar. Primeiro, agradecer o Rogério, porque são reflexões extremamente importantes que a gente deve fazer, né? Do que está cheio o nosso coração foi o questionamento que você logo fez no início da sua preleção. Eu coloco que os nossos corações devem estar cheios de direções que sempre visam nos encaminhar às melhores veredas das nossas vidas. E a gente sabe que muitas vezes caminhar é difícil, é penoso, é trabalhoso, mas caminhar com Jesus é, sem sombra de dúvida, escolher o caminho mais longo, porém o mais seguro. E aí a gente traz uma reflexão dos antigos marinheiros, né? Quem vai ao mar prepara-se em terra. Então, a terra aqui é essa nossa escolha, né? De aprendizado, de se preparar para que a gente volte às esferas espirituais, porque estando sob a influência da matéria, como nós estamos aqui, nós esquecemos que nós somos seres verdadeiramente espirituais. Nós estamos na matéria única e exclusivamente para aprendizado, né? E aí, como conservar o nosso coração puro? Como fazer de mim o exemplo ao meu irmão que está ao meu lado também encher o seu coração puro? E aí, Alberto falou da questão de honrar vosso pai e vossa mãe, e a gente não pode esquecer que esse é um atributo que nos dá um gozo ainda encarnados, né? Que a gente honre nosso pai e nossa mãe para que a gente viva longos anos na terra, a fim de que nosso Deus nos dará. E é interessante a gente perceber que a gente não tem capacidade de honrar pai e mãe se não praticar com eles a caridade. E é justamente a caridade que nos salva da perdição, né? Caridade sem interesse, a caridade benevolente. Então é importante a gente perceber que conservar o nosso coração puro é também praticar a caridade, como eu já disse aqui uma vez, não a caridade de doação material muitas vezes, mas a doação de uma atenção, a doação dos nossos ouvidos, escutar os nossos irmãos, né? Porque a gente entende e percebe o que o próprio texto nos fala, estudados de hoje, né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
E isso coloca cada um de nós num plano evolutivo de crescimento que não estamos, nenhum de nós, fora dele. É um progresso individual, cada um ao seu tempo, mas todos juntos. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel nos fala que aqueles que caminham em conjunto chegarão ao seu destino, um fortalecendo ao outro. Aqueles que se apartarem dos seus amigos, dos seus companheiros, também chegarão, mas esses estarão por sua conta própria. E é por isso que a gente precisa de noites especiais como essa, Rogério, onde a gente pode trocar experiências, pode trocar palavras, porque esse é o caminhar em conjunto com valorosos irmãos que se encontram numa noite de terça-feira, procurando lapidar, né, os nossos corações, para que a gente procure manter esses corações sempre livres. Agradecido pelas suas palavras, Rogério. Eu que fico agradecido. Eu que fico agradecido. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a presença da espiritualidade, ela é massiva. Nossas casas, quando abrimos a nossa casa, nesses momentos online, eles fazem o quanto a doutrina espírita ela está certa quando afirma que os espíritos eles não se conectam conosco não só da melhor forma possível, que é o pensamento. Não existe outra conexão. Não existe outra forma de conexão senão o pensamento. E nós não estamos cada um dos nossos lares, mas conectados pelo pensamento. E eu acho que essa pandemia e foi essa reflexão que eu trago para esse período pandêmico, que os nossos corpos, eles são importantes, mas acima de tudo, nós nos conectamos pelo pensamento. E a distância física, ela não importa quando nós queremos crescer, porque buscamos. Nós somos eternos buscadores. E nós vamos buscar sempre. Como um rio, o curso de um rio é o quê? É o mar. O curso de um rio é o mar. E nós vamos buscar. Nós vamos seguir o curso. E isso me deixa muito feliz, porque é um aprendizado maravilhoso. A espiritualidade, quando conduziu esse período pandêmico no planeta Terra, foi para nos dar essa grande lição de que não importa a presença física, o que importa são as conexões que nós vamos fazer. E essas conexões, elas extrapolam o senso físico, porque nós estamos aqui conectados por fibras da internet. Mas estamos na casa espírita. Estamos na sala de estudo Chico Xavier. Porque a sala de estudo Chico Xavier é cada pensamento que aqui está produzindo. Essa é a realidade. Os espíritos se conectam pelo pensamento. A mediunidade só acontece pela força do pensamento. As relações espirituais, já que a doutrina espírita estuda essas relações espirituais, ocorrem pelo pensamento. E de pensamento a pensamento, de conexão a conexão, nós fazemos essa grande teia de sentimentos. Então, meu irmão Wilson, eu que agradeço a você por emprestar o seu pensamento nesta grande corrente, e a cada um de vocês que emprestou o seu pensamento nesta grande corrente, nesta grande força que faz da sala de estudo Chico Xavier a sala de estudo Chico Xavier.
Seu microfone, Alberto. Tá desligado. Infelizmente já está chegando, né? O final passou sem a gente perceber, né? Mas tem quase 1h20. E Rogério no início falou, né? Como está a nossa relação com Deus. E uma vez eu li em algum livro, ou foi alguém que falou que uma maneira da gente avaliar a nossa relação com Deus é como a gente está se relacionando com o próximo, o outro. Se eu estou distante do outro, do semelhante, da sociedade, talvez essa distância seja a mesma, né, em relação a Deus. Se eu estiver próximo do meu irmão, a preocupação no sentido de sentir, de ajudar, talvez seja também a distância mais curta entre a gente e Deus, né? Isso aí, essas palavras são muito... Ela supera qualquer leitura, qualquer cartilha que qualquer religião pregue. Né? Porque Deus é a natureza, é a essência. Ele é uma lei que nós estamos ainda tentando descobrir, né? E disse falou que é difícil a gente entender Deus. É porque talvez a gente esteja até no sentido contrário, no caminho contrário. Porque a gente quer buscar Ele longe, distante, na realidade, Ele quer que a gente veja Ele aqui pertinho um do outro. Né? Então a distância minha entre Deus é aquela que eu estou junto do meu semelhante. Né? Se eu estou distante de Deus também. Né? Então, gente, muito obrigado por todos que aqui estiveram. Com certeza nós nos sintonizamos, como o Rogério falou, né? A Casa Espírita é o pensamento daqueles que estão ali reunidos, no desejo, na sinceridade de trabalharem e sintonizados com a espiritualidade maior. Então, Rogério já fez as considerações, não foi, Rogério? Se você tiver mais alguma coisa para falar, você fala. Eu só tenho uma coisa para fazer, porque, como o Nelbinha sabe, os irmãos sabem, nós iniciamos com um texto e finalizamos com a música. Então, eu só queria dizer aos meus queridos irmãos a seguinte frase de uma música que para mim é muito cara. Viver, uma janela para a primavera. Os pássaros vieram me acordar, mostrando que o sol vai aparecer, cantando aquela linda melodia singular. É a aurora, um lindo dia vai nascer, o perfume das flores pelo ar veio anunciar a primavera. A brisa tão suave me tocando faz lembrar os meus lindos sonhos de quimera. Agora já é hora, vou abrir minha janela, vou olhar, sentir a vida e meditar. Mesmo estando eu com os olhos abertos, é chegada a hora de acordar. É bom levar a vida com pureza, tornar o céu azul cada vez mais, tratar com mais carinho a natureza e também tratar com muito amor os animais. Saber que dar amor é necessário para que a vida possa florescer. Não maltrate nunca o seu irmão e também nunca esqueça de viver. Viver na caridade ainda é um bem maior. Faz feliz Jesus, azul o céu. Faz as lágrimas alegres do nosso Criador regarem os jardins de Ismael. Que Jesus abençoe cada um de vocês e que possamos regar
os nossos jardins com as purezas do nosso coração, elevando sempre os nossos corações a Deus, na certeza de que ontem eu fui ruim, amanhã eu serei muito melhor, porque eu quero virtude e sabedoria sempre florescendo nos nossos corações.